Olá, é muito bom receber vocês aqui no meu canal e poder estar aqui falando com vocês novamente das coisas que o Senhor tem aquecido o meu coração. E esses dias eu tenho assim ficado bastante tocado, impressionado com alguns aspectos da palavra de Deus. Eu tenho o hábito de ler sempre a Bíblia e tenho o hábito de fazer isso junto com a minha esposa. Quero deixar uma dica aí, hashtag fica a dívida, a dívida não, a dica, né? Então, eu gostaria de falar uma coisinha com vocês hoje sobre essa expressão, esta geração. Então, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, inscreva-se no meu canal, ative o sininho para você receber as atualizações. Se você não conhece o meu canal, eu quero te convidar a entrar nas playlists e verificar que ali nós temos muitas mensagens para a edificação da família. Se você está procurando um material para começar um grupo de oração coletiva, um grupo de oração em concordância, nós temos aqui 16 áudios onde, junto com outros dois irmãos, eu falo sobre a importância da oração coletiva. Temos também uma apostila com toda a mensagem completa falando sobre oração coletiva, que você pode baixar gratuitamente. É só você acessar o canal, acessar a playlist e usufruir e praticar. Então, vamos para a mensagem de hoje. É VaptVupt. Queridos, Jesus, ao falar sobre o final do tempo, os finais dos tempos, ele dá um alerta, né? Ele fala sobre os sinais que acompanhariam, que culminariam na sua segunda vinda. E é muito importante que você e eu prestemos atenção o quanto que Jesus falou sobre o reino nos evangelhos e falou sobre a segunda vinda. Ele falou diversas vezes para que se preparassem sobre aquele dia, naquele dia, quando o dia chegar. Então ele foi enfático sobre aquele dia. E os apóstolos, eles enfatizam isso não só nos evangelhos, como nas suas cartas sobre aquele dia. Então nós precisamos andar pensando naquele dia. E aí, em Marcos, capítulo 13, versículo 30, depois dele falar toda aquela lista de acontecimentos finais, ele fala assim, contudo, ele fala no versículo 30, Marcos 13, 30, em verdade vos digo que esta geração não passará até que todas essas coisas aconteçam. Então ele falou sobre esta geração. Ele está falando de uma geração específica. Ele está falando de uma geração que vai ver estas coisas acontecer, que vai vivenciar esses acontecimentos. E aí, Jesus, ele chama a atenção dos seus discípulos também nos evangelhos, né, lá no capítulo, no livro de Lucas, ele também se refere a esse aspecto da geração. E aí eu convido você, eu estou aqui abrindo o meu material de anotação, né, que eu tenho costume, como já disse, de ler a Bíblia, e eu tenho anotado o que leio junto com a minha esposa. Então, em Lucas, capítulo 11, Jesus, ele enfatiza a questão da geração. Ele fala sobre esta geração. Ele também fala. Mas só que Jesus, quando Jesus usa a expressão esta geração em Lucas 11, ele se refere a uma geração má, a uma geração desobediente,
a uma geração que matou os profetas. E aí ele se refere a uma geração que estava cultuando aqueles pais que mataram os profetas. Aqui em Lucas, capítulo 11, do versículo 14 ao 32, ele vai, melhor dizendo, do versículo 29 ao 32, ele vai falar diversas vezes sobre esta geração. Mas aí ele está se referindo sobre uma geração má, desobediente, indiferente. Então presta bem atenção. Quando nós lemos sobre, voltando lá para a questão, esta geração, né, todas essas coisas, né, acontecerão, né? Em verdade vos digo que esta geração não passará até que todas estas coisas aconteçam. Marcos 13, 30. O que vai ter? Fome, terremotos, guerras, rumores de guerra, multiplicação da iniquidade, espírito de engano, falsos mestres, pais se levantando contra filhos, filhos contra pais, coisas horríveis vão acontecer. Então Jesus falou sobre esta geração. Jesus chama atenção sobre uma geração específica. Jesus fala sobre esta geração, vai ver. Agora, que geração eu faço parte? Que geração? Eu estou andando em qual linha geracional? Ah, eu faço parte da geração X, eu faço parte da geração Baby Boomers, eu faço parte da geração Y. Não é isso. Não é isso. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando duas coisas diferentes. Jesus está falando de uma geração, Jesus chama a atenção de uma geração que vai estar preparando o caminho do Senhor, que vai estar se preparando para encontrar com o Senhor. E ele fala de uma outra geração que é má, perversa, indiferente à sua palavra, não observa a sã doutrina, não obedece o que a palavra diz, anda de acordo com a sua própria cabeça. Lembra? Nos dias de Juízes, eles andavam conforme sua própria cabeça. Eles eram desobedientes. Eles não eram obedientes aos preceitos e à palavra do Senhor. Então, eu faço uma pergunta para você. Que vai definir a geração que você faz parte? São as suas atitudes. Isso vai definir a geração que eu e você estamos agora fazendo parte. As nossas atitudes. O que vai definir esta geração não é a data de nascimento. Esta geração que Jesus está falando não é o período que você nasceu. Não é isso. O que Jesus está se referindo, o que Jesus está chamando a atenção dos seus discípulos, das pessoas que andavam ao seu redor, é que existe uma geração que vai se preocupar com ele, mas também existe uma geração que será má, completamente indiferente. Então, ele chama atenção, acautelai-vos, fermento dos fariseus, orai e vigiai, orai, cuidado com o espírito de engano. Então nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos nos preparar, nós precisamos cuidar para que nós não sejamos enganados. Então, esta geração que vai ser como criança, atitudes, presta atenção, Jesus está falando de uma geração que tem atitude. Malaquias, capítulo 3, fala que Jesus vai voltar para aqueles que o desejam, tem desejo pela segunda vinda, ama a segunda vinda, tem expectativa pela segunda vinda. Eu pergunto,
Qual geração você faz parte? Qual geração? Você está prestando atenção no que você está falando? Você está prestando atenção para as coisas que você está dando ouvido? Você está prestando atenção naquilo que você está colocando os seus olhos? De qual geração você quer fazer parte? Nós recebemos o Espírito Santo para andarmos nos preceitos, na palavra, no ensinamento, na exortação do Espírito Santo de Deus. Então, não endureçai os vossos corações. Não endureça o seu coração. Quebrante o seu coração. Volte-se para o Senhor. Volte para as práticas do primeiro amor. Vamos nos preparar para receber Jesus de volta. Vamos nos preparar para encontrar com o Cordeiro de Deus, com o Cordeiro e o Leão, com o General, o Senhor dos Exércitos Reis. Deus te abençoe. Tenha uma boa semana em nome de Jesus.